Bem-vindos às Conversas da Diáspora para mais uma entrevista biográfica com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram nas comunidades açorianas da América do Norte. Já estivemos nos estados da Califórnia e de Rhode Island e nas províncias de Ontário e British Columbia. Já conversamos com 3 professores universitários, Onésimo Teotónio de Almeida, José Carlos Teixeira e Maria João Goldman, e também com um líder empresarial, Batista Vieira. Agora, estamos em Massachusetts, à conversa com um deputado estadual. Tony Cabral é o único membro de naturalidade portuguesa na Câmara dos Representantes do Estado de Massachusetts. E é um dos mais antigos deputados em Boston. Já lá está há 33 anos a defender a sua cidade de New Bedford. Nasceu nos Açores, na Ilha do Pico, no Conselho da Madalena, e emigrou com os pais para a costa leste dos Estados Unidos quando tinha 14 anos de idade. Licenciou-se pela Universidade de Massachusetts, em Dartmouth, e fez estudos de pós-graduação pela Universidade de Brown. Iniciou a sua carreira como professor de língua portuguesa, espanhola e inglesa, mas a política falou mais alto. Em 1990, candidatou-se a deputado estadual pelo 13º Distrito de Bristol. Desde então, foi sempre reeleito e cumpre agora o seu 11º mandato consecutivo. É presidente do Comitê Conjunto de Administração Estatal e Supervisão Regulamentar e já presidiu a outros 4 comitês legislativos. É fundador e co-presidente da Câmara Legislativa das Cidades Gateway, cidades urbanas de menor dimensão, localizadas fora da área metropolitana de Boston, que é o caso, aliás, de New Bedford, o seu destino imigratório e a sua casa americana. Pelo seu trabalho na promoção das relações entre Portugal e os Estados Unidos, foi condecorado com o título de Comendador da Ordem Infante Dom Henrique pela República Portuguesa. Senhor Deputado António Cabral, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, José. Sim, senhor. O deputado António Cabral é popularmente conhecido aí como Tony Cabral. Isso é resultado da sua longevidade nas funções e da sua proximidade às populações? Bem, é uma combinação de coisas, não é? Já na minha família, a minha mãe também me chamava Tony, não é? Tony. No entanto, o nome oficial é António, mas o nome mais conhecido, de facto, especialmente na política e na comunidade em geral, é, sem dúvida nenhuma, Tony Cabral. E tem muito a ver com o seu exercício de funções oficiais de grande proximidade às populações que serve, não é? Tem essa Exatamente. Ser um deputado próximo. Exato. E não apenas no tempo eleitoral. Exato. Quanto é o nome que, claro, o nome oficial torna-se um bocado mais distante do povo e mais distante dos meus constituintes. Eu acho que a maioria deles não sequer me chamam em inglês Mr. Cabral, chamam Tony. Mas comecemos pelo princípio, quando era apenas António. Os primeiros 14 anos de vida, na sua Madalena do Pico, marcaram a sua personalidade na América? Bem, eu acho que sempre marca, né? Aqueles primeiros anos de infância são anos importantes no nosso caráter e personalidade, eventualmente, né? Como disseste, eu nasci e cresci até os 14 anos na Madalena do Pico, e muito orgulho disso, por acaso tenho, muito orgulho de ser picaroto, e aos 14 anos saí com os meus pais emigraram, eu também emigrei com eles, não havia escolha nessa altura, né? Porque com 14 anos não podemos escolher, mas no entanto eu acho que foi uma boa decisão por parte dos meus pais, especialmente o meu pai, porque o meu pai era mecânico, tinha uma profissão, e portanto a coisa estava a correr relativamente bem, mas eu acho que ele pensou que era melhor nos expor, portanto, os filhos mais novos, como eu, pô-los do outro lado do Atlântico, onde haveria mais oportunidades. Sem dúvida nenhuma, naquela altura, as oportunidades eram diferentes da que são hoje, mesmo em Portugal e nos Açores em geral. Mas uma parte da família ficou atrás.
Bem, a parte da família ficou atrás, daqueles que já eram casados, as minhas irmãs, que já eram casadas e já tinham filhos, ficaram inicialmente atrás e depois reuniram-se connosco mais tarde nos Estados Unidos também. Portanto, todos nós, eventualmente, passámos a viver cá, residir nos Estados Unidos, toda a minha família. A Madalena em si, na Vila da Madalena, eu não tenho família, né? Tenho muitos amigos, colegas, etc. Mas tenho ainda em São Roque, meus pais originalmente são de São Roque, ou mais precisamente da freguesia de Santo António, em São Roque, e portanto ainda tem algo, segundos, terceiros primos também nessa zona da ilha. E na Madalena, que recordações em que guarda hoje da sua infância, na chamada zona de fronteira? Nascendo, crescendo, a olhar para o Faial, canal. O que é que se lembra de melhor nessa altura? O canal era importante, claro, e continua a ser importante hoje, mas o canal era importante. Nós íamos, portanto, do Pico, portanto, da Madalena, à Horta, facilmente. Eu até na altura tinha uma irmã que residia na Horta, e também uma prima que hoje reside em São Miguel, essa prima minha, mas na altura vivia na Horta, e portanto a gente frequentava, eu ia muitas vezes ao Faial e vice-versa, né? Portanto era sempre uma fronteira importante. Mas a Madalena em si, eu acho que eu tenho boas recordações, bons colegas de escola primária, fiz a minha escola primária na Madalena, né? E alguns deles ainda continuam a ser, alguns infelizmente, alguns já faleceram, mas na sua maioria continuam a ser amigos. Quando eu tenho a oportunidade de ir ao Pico, e outros, mais tarde, que eu fiz também amizades com outros, depois de ir lá várias vezes de visita. E ainda lá está a casa de família. Agora, as oportunidades de regressar à terra natal, por pouco tempo que seja, para visitar as raízes, é que têm sido curtas ultimamente. Exatamente, têm sido muito curtas. Eu não tenho tido a oportunidade de ir lá muita vez, e as vezes que tem sido 3 dias, às vezes 4 dias, às vezes menos ainda, não é? 2 vezes foi só um dia, não é? Só um dia que eu fui ao Pico e depois tive que regressar. No entanto, eu quando vou gosto imenso de ir, fazer aquela ligação com aquelas pedras negras, com aquele basalto, dá-nos nova energia, não só no Pico, claro, mas também nos Açores em geral. Que impacto é que teve para um adolescente insular, 14 anos apenas, deixar os amigos de infância e passar a viver numa terra estranha? Aquele impacto inicial marcou-lhe também a chegada à América? Sim, isso marcou. Repara, é sempre difícil achar os amigos e colegas, e algum, né, em certos casos, família, quando saímos, né, e chegamos aos Estados Unidos. Neste caso, foi uma tia minha, portanto, uma irmã do meu pai, que já vivia nos Estados Unidos há mais de 50 anos, na altura, quando é que fez a petição para o meu pai. Não, eu já não a conhecia, só a conhecia por fotografia, né? Não se falava inglês, nenhum de nós falávamos inglês, né? E, portanto, foi até um certo ponto, bem, é marcante no sentido que quando se chega, no meu caso, tive que ir para a escola, e de facto essa transição de uma língua para a outra, de uma cultura para a outra, não se faz assim rapidamente. Mas mesmo assim conseguiu ultrapassar aquele impacto inicial e adaptar-se com relativa facilidade, de forma certamente progressiva, a um estilo de vida completamente diferente. Sim, eu consegui. Infelizmente, muitos daqueles colegas meus que também atualmente na altura chegaram, muitos deles não conseguiram fazer essa transição como eu fiz. Mas, no entanto, eu estava focado, eu sabia o que é que queria fazer, para onde é que eu queria ir, e meus pais, sempre a educação era importante para eles, para meu pai especialmente, e para a minha mãe. Não era necessariamente uma opção. Sair da escola não era opção também. Portanto, fez com que eu entendesse desde o princípio que, de facto, as opções eram continuar na escola, né? Neste caso no high school, antigamente chamava-se, agora é a escola secundária que se chama, né? Mas antigamente o liceu. E portanto eu consegui ultrapassar essas dificuldades, esse impacto
Que Exatamente. hoje há episódios que eu me recordo que não são necessariamente os melhores episódios, não é? Dessa transição, mas no entanto, Um tempo próprio, não é? exato. Mas, concluída essa formação académica, iniciou então a sua carreira de professor. É capaz de voltar a lecionar depois da política, já há tanto tempo depois? É possível, eu até gostaria, mas não há tempo de. Mas não Não, deixa sim, de saudades esse tempo. gente voltar, não é? Mas eu acho que talvez lecionar uma cadeira ou duas, especialmente no campo da história, no campo da política em si, não é? Portanto, envolvimento cívico e todo o sistema como funciona, eu acho que seria interessantíssimo, não é claro? Portanto, gostou de ter sido professor. Sim, gostei, era uma coisa que eu sempre gostaria, era um dos meus objetivos, mesmo em Portugal. Eu de facto gostaria de ter sido mesmo em Portugal, se tivesse ficado nos Açores, no Pico. Eu acho que provavelmente seria eventualmente professor também, não é? Para mim, eu recordo, jovem, criança, havia duas autoridades importantíssimas que eu tinha um imenso respeito na vila ou na freguesia, não é? E era o professor ou a professora, não é? E o outro era o pároco, não é? O padre portanto, como não tinha vocação necessariamente para esse ramo, claro, para mim, eventualmente, consegui fazer isso cá nos Estados Unidos, conseguir esse objetivo, e depois mais tarde... Digamos que ainda no tempo de estudante já começou a ser ativo na comunidade. Foi assim que nasceu o seu interesse pela política? O interesse pela política nasceu, é uma combinação de coisas, não é? Meu pai gostava muito também de falar em política e geralmente falava-se um pouquinho, às vezes, à hora do jantar, né? Estávamos todos reunidos. Mas, no entanto, quando eu fui para a universidade, especialmente quando fui para a universidade, aí então é que o interesse tornou-se mais forte, envolvi-me mais diretamente em atividades políticas e cívicas e na comunidade em geral, em prol e defesa dos interesses da comunidade, neste caso na comunidade de língua portuguesa ou açoriana ou portuguesa em geral. Quais eram as suas causas nessa altura, quando começou a ser um elemento ativo da comunidade portuguesa? Bem, não tinha a ver com o ensino, fazer com que o ensino bilíngue fosse um ensino, uma opção para aqueles que emigraram, fazer com que a comunidade tivesse acesso aos serviços públicos, porque tinha direito a esses serviços que também eram contribuídos, pagavam os seus impostos, terem acesso a toda essa rede pública de ajuda, seja ela qual for. Também, em termos do ensino, eventualmente fazer com que, neste caso em New Bedford, criou-se, não fui eu necessariamente, mas criou-se uma biblioteca portuguesa chamada Casa da Saudade, e, portanto eu também trabalhei muito nesse sentido. E ainda aí está, ainda continua. Mais tarde houve uma tentativa também para iluminar essa biblioteca e eu envolvi diretamente na altura com a doutora Vermette, não sei se recorda da doutora Vermette, e outros elementos da comunidade para defender os interesses da comunidade. Hoje continua a ser a única biblioteca pública nos Estados Unidos da América. Desde então já ganhou 11 eleições consecutivas para a Câmara dos Representantes de Massachusetts. Qual é afinal o segredo desse sucesso eleitoral? Bem, eu vou fazer uma pequena... É a 16ª vez. 16ª, pois só uma vez. Bem, o segredo é trabalhar e levar o seu trabalho a sério, não é? É trabalhar. Requer trabalho. Requer representar aquilo que de fato os seus constituintes acham que é importante a pessoa representar. O meu trabalho é diariamente a lutar, assim dizemos, eu uso muito a palavra em inglês fight, né? Lutar em prol dos interesses do meu círculo eleitoral, da minha cidade, da minha região, do Estado, conhecida como South Coast, portanto, representar e ter acesso. As pessoas se chamam para mim, querem encontrar comigo, facilmente, não há grandes
quer dizer, grandes problemas em se encontrar comigo. É só chamar para o meu gabinete e a gente consegue lidar com todos. Eu acho que a comunidade, seja ela de língua portuguesa ou não de língua portuguesa, o círculo eleitoral não é só pessoas portuguesas, né? O círculo eleitoral é bastante diverso em termos de etnia, em termos de vários grupos étnicos no meu círculo eleitoral. Mas os portugueses continuam a ser um grupo relativamente maioritário. Os portugueses, a partir do meu círculo eleitoral, é uma base importante para mim, claro, e é uma base importante no círculo eleitoral em geral, não é? Que são eles e elas que, se forem às urnas, são de facto o bloco maior de votos, tem essa possibilidade de ser o voto maior de votos. Sim. Mas, em geral, é importante fazer pontos com outras comunidades, com outras etnias, e isso tem sido, eu acho que para mim tem sido parte também do meu sucesso. Desde o princípio reconheci que era importante fazer pontos com outras comunidades, com outras etnias, e fazer com que eles e elas também pensem que eu estou a representá-los todos, não é? Não só aqueles de descendência portuguesa ou açoriana. Não é? Isso, mas em todo o caso, ser o único deputado nascido em Portugal, num estado onde vivem cerca de 280 mil portugueses, traz-lhe especiais responsabilidades. Sente esse peso em cima dos ombros de cada vez que entra na State House no Boston. Então, o senhor traz, porque eu represento, eu sou eleito por um círculo eleitoral específico, não é? Mas, no entanto, a nível estadual, eu tenho imensas chamadas, e às vezes alguns dos meus colegas que possam ter alguma pequena qualidade portuguesa, geralmente também vêm ao meu gabinete, se precisam de ajuda, porque as pessoas, repara, as pessoas, principalmente aquelas que são mais fluentes em português, sentem-se mais confortáveis em falar com, neste caso, com um político ou com uma pessoa eleita que possa comunicar na língua deles e na língua delas, não é? E portanto, eu e o meu gabinete prestamos serviço a pessoas que não podem votar para mim porque não vivem numa círculo eleitoral, mas, no entanto, às vezes vivem em Stoughton ou em Cambridge ou Ludlow, que fica do outro lado do estado, não é? E, portanto, mas eu tenho, quer dizer, nós servimos todos aqueles que nos chamam e entram em contato connosco. Ao mesmo tempo, sabemos que são de outros círculos eleitorais, envolvemos o deputado daquela região, daquele círculo, para também estarem envolvidos, mas na realidade somos nós que fazemos parte do trabalho, não é? E na sua opinião, porquê é que não haverá outros Tony Cabral na State House em Boston, sendo, apesar de tudo, significativa a comunidade portuguesa? Não era suposto que ao longo desses anos e porventura nos próximos possa haver um outro deputado de ascendência direta açoriana ou até de naturalidade açoriana ainda? Bem, à partida não é fácil ser eleito, não é? E para aqueles que, eu digo isso, que eu reconheço que não é fácil, porque uma pessoa como eu, não, a partir dos amigos de escola, onde é que estão? Ficaram nos Açores, né? E esses amigos são importantíssimos numa campanha política. As pessoas podem não pensar isso, mas é a base de organização política. Começa o quê? Na família e os amigos e os colegas de escola, né? Portanto, para uma pessoa que não é nascida nos Estados Unidos, que é o meu caso, é muito mais difícil montar uma campanha, inicialmente montar uma campanha. E, portanto... Mas quem ganha 16 eleições, as primeiras foram muito mais difíceis de ganhar do que as últimas, não foi? Exato, muito mais difíceis, muito mais trabalho. E, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos há outra parte do segredo, é campanhas que custam dinheiro. E os próprios candidatos, a minha própria campanha, não é o partido que paga os custos da campanha. Somos nós que temos que angariar. E eu posso dizer que, por acaso, tenho sido feliz desde o princípio, desde a primeira campanha, que tenho conseguido ter apoio financeiro para a minha campanha, e isso é importante para a gente poder levar a mensagem aos votantes, né? Se não há essa possibilidade,
não chegamos, porque é a nossa responsabilidade individualmente, não do partido, para comunicar, para conseguir a nossa mensagem chegar aos votantes do ciclo eleitoral. Portanto, nesse sentido também tive e tenho tido e continuo a ter essa oportunidade, tenho sido feliz nesse sentido também, e portanto isso deve-se imensos obrigados a muita gente, não é? E é uma coisa que temos de saber fazer, saber dizer, é importante. Se a pessoa ajuda, seja a nível de aguentar um cartaz ou enviar um cheque, deve-se dizer obrigado. Isso eu tenho o máximo de cuidado, porque é assim que a gente consegue continuar a ter o apoio e continuamos a ter sucesso nas eleições. Repare, as eleições aqui são de 2 em 2 anos. Os mandatos são só de 2 anos. O que significa que estão sempre em campanha, na prática. Exato. Sempre em campanha. Em todo o caso, ao longo dessas 3 décadas de legislador, qual foi a iniciativa que mais o orgulhou? Posso dizer que há tantas, não é? Eu tenho, nesse campo também, posso dizer que tenho sido feliz nesse sentido, tenho apresentado imensas propostas de leis que hoje fazem parte das leis de Massachusetts. Uma delas, geralmente eu faço referência, é que hoje é obrigatório o clero, seja a religião que for, tem que, em caso que suspeitem qualquer abuso de crianças, portanto, sexual e não só, são obrigados a comunicar com as autoridades. Isso é uma lei que eu apresentei e foi aprovada. Isso parte daquele, se recordam e talvez viram o filme que se chama em inglês The Spotlight, né? Que o filme tem a ver com o abuso de crianças, especialmente em Boston, no diocese de Boston. Portanto, foi durante essa altura o grande debate que tivemos na Câmara dos Representantes, no Parlamento de Massachusetts. Foi essa proposta que eu tinha apresentado e foi aprovada e assinada pelo governador, né? É uma delas. Há outras em relação ao ensino, à educação, em relação ao ensino bilíngue, em relação e há outra proposta que tem a ver com benefícios que qualquer trabalhador pode ter em Massachusetts, que nós chamamos Medical and Family Leave. Portanto, se a pessoa tem qualquer doença pessoal ou doença ou algum membro da sua família, filho ou filha, ou marido, ou pai ou mãe, né? Pode tirar até 3 meses, portanto, e o seu trabalho está protegido, e continua a receber uma porcentagem do seu salário, cerca de 60% do salário que tinha, continua a receber esse, portanto, todas as semanas. Legislativa sua. Aliás, é nessas alturas que o político sente que vale a pena fazer a diferença, não é? Sim, claro. Para as pessoas em concreto, pois claro. Mas pode-se quase tocar naquilo que nós fazemos e tem impacto em quase praticamente todo o residente do Estado, não é? E em termos do ensino, em relação ao programa bilíngue, o ensino de uma segunda língua, neste caso. Também eu apresentei uma proposta quando isto foi já que há muitos anos atrás, em que houve uma lei federal que eliminou acesso aos direitos, benefícios a imigrantes legais, à saúde, por exemplo, seguro de saúde e outros programas. Eu apresentei juntamente na altura com o speaker, que era o speaker Fenneran, o presidente da Assembleia, mas a proposta foi minha e ele apoiou e falou também, fez parte do debate, em que nós em Massachusetts mantemos isso. Portanto, foi uma apropriação, não só foi uma lei, mas tivemos que apropriar dinheiro no orçamento do Estado, na altura, num montante de $40 milhões, né? Para
para conseguirmos ter um fundo grande suficiente para, em caso que o número neste caso, de imigrantes fizessem mais ajuda do que nós pensaríamos, não é? Ao mesmo tempo, criou-se um programa de ajudar aqueles que já estavam cá há mais de 5 anos para se tornarem cidadãos americanos, que não perdem a sua cidadania portuguesa, neste caso. Estou a falar em termos portugueses, mas lidamos com outros, hispânicos também, por exemplo, em que automaticamente, se fossem cidadãos americanos, passariam do programa do Estado para o programa federal, e assim era uma maneira também de incentivá-los a serem americanos, e ao mesmo tempo era uma maneira também de nós, no Estado de Massachusetts, poupar em termos do fundo que criámos para esse tipo de serviço. Portanto, isto é mais um exemplo daquilo que eu tenho envolvido, não é? Mas, entretanto, em 2011 concorreu para ser o mayor da sua cidade de New Bedford e ganhou as eleições primárias no Partido Democrata, mas a vitória final clube ao candidato republicano. Esta experiência trouxe-lhe notoriedade e responsabilidade. Admite voltar a candidatar-se? Já é tempo dessa cidade onde vivem tantos portugueses, finalmente poder ter um mayor português também? Eu acho que devia ter e merece ter. Para vir a ter? O que eu posso dizer, olha, eu geralmente nunca digo que não. Neste ramo de trabalho, eu nunca digo que não. Never again. Como nós dizemos em inglês, never say no, né? Nunca se diz que não. Portanto, poderá ser um dia que haja uma nova oportunidade, possivelmente terei que fazer uma decisão, né? Mas não está fora das decisões, né? E acha que ser mayor de New Bedford fecharia com chave de ouro a sua vida dedicada à causa pública, ou tem, porventura, ainda outras ambições políticas? Bem, é aquilo que eu mais gosto de fazer. Para mim não é um trabalho, é quase uma vocação, quase. E portanto nunca haverá outras possibilidades. Eu vou dizer que eu espero que no futuro haja outras oportunidades, seja a mayor de New Bedford ou seja outro cargo político. Acho que conforme a situação tem que se analisar a situação, o presente que poderá envolver uma decisão e fazê-la como já o fiz. E portanto eu espero que a gente possa voar para outros voos também, né? E candidatar-se à Câmara dos Representantes ainda seria uma possibilidade? Está a falar a nível federal? Não, eu digo, independentemente daquilo que possa vir a fazer, não exclui, porventura, mais um mandato como deputado estadual? Não, exatamente, não. Claro, a partida, o cargo que eu tenho atualmente é o cargo que eu estou mais focado, estou a tentar desempenhar o melhor que eu posso desempenhar, o papel melhor que eu possa fazer e não está fora de se me recandidatar novamente, né? Para terminarmos com emoção, que lugar é que ocupa a Ilha do Pico no seu coração? Bem, eu acho que eu tenho um lugar especial no meu coração, sem dúvida nenhuma, e os Açores em geral e Portugal em geral, porque parte do meu trabalho também é tentar, eu acho que é uma das minhas responsabilidades também, é criar uma melhor conexão com os Estados Unidos e Portugal e os Açores, e fazer com que os dois países possam progredir, possam tirar proveito de uma maneira positiva de cada lado do Atlântico, né? Para mim, eu acho que é uma das minhas responsabilidades fazer com que as autoridades dos Açores ou em Portugal em geral tenham bons conhecimentos das autoridades aqui nos Estados Unidos e vice-versa. Portanto, eu acho que isso é um papel importante, também uma responsabilidade importante, que geralmente as pessoas perguntam. Eu
Sou geralmente um ponto de referência para os meus colegas na Assembleia e noutras partes do meu dia a dia. Toda a gente sabe que eu tenho um lugar especial no meu coração. Muito bem. Tony Cabral, muito obrigado pela sua participação. Foi um gosto. Obrigado pelo convite e até à próxima. Até à próxima. Na próxima semana continuaremos na política, mas passamos dos Estados Unidos para o Canadá. Do poder legislativo estadual para o poder executivo local. Com o mais antigo autarca português da América do Norte, Luís Miranda, o presidente da Ville d'Angers, na província do Quebec. Então, até lá.